Oi, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir na nossa aula. É a continuação da aula anterior da propriedade 2. Tá? Na aula 17, nós vimos a propriedade 2. Eu expliquei o que é a propriedade 2 e coloquei alguns exemplos, mas aqui eu vou colocar exemplos, tá? Vou passar exemplos, por quê? Porque para poder fixar a ideia da propriedade. Então, nesse exercício da aula 18, é só exercício referente à segunda propriedade da radiciação, tá? Eu já coloquei aqui a raiz quadrada de 4. Quem já assistiu às aulas anteriores já sabe quanto que dá a raiz quadrada de 4, tá? Raiz quadrada de 4 dá 2, tá? O que é que acontece? Para mim aplicar a segunda propriedade da radiação, aqui dentro da raiz tem que estar um expoente. E com esse 4 aqui, eu consigo aplicar o expoente aqui, tá? Vou colocar a raiz aqui, ó. Só vou pegar o índice 2. Nem precisaria pôr, mas eu estou colocando para vocês entenderem. 2. Sempre lembrando que quando não tiver nada aqui no radical, o número 2 está aqui, tá? Que é raiz quadrada. Esse 4 aqui, ó, é o mesmo, só que eu vou fazer dele, 2 elevado a 2 é 4, tá? Porque para mim aplicar a segunda propriedade da radiciação, eu preciso que tenha um expoente aqui, tá? E é importante que tenha um expoente aqui. Logo mais na frente eu vou explicar quando não tem expoente, como que dá para fazer. Mas aqui eu vou transformar esse, que é o 4, em 2 elevado a 2, que é justamente o mesmo 4, tá? Então, o que é que acontece? Para mim aplicar a segunda propriedade do produto, eu multiplico por 2, tá? E aqui eu multiplico por 2. Tudo, o valor que eu colocar aqui, ó, agregar no índice, eu tenho que agregar aqui, tá? Ó, é o mesmo. Se eu colocasse o 4, aqui teria que ser o 4. Se eu colocasse 10, teria que ser o 10, tá? Mesma coisa. O que é que acontece aqui? Eu vou pegar esse radicando e vou transferir para cá. No índice 2 vezes 2, 4. Pego a base, que é o 2, 2 vezes 2, 4. Entendeu? Você vê que nós aqui mudou tudo a numeração aqui, ó, do índice e do expoente. Só que não vai mudar o valor. Percebe que a raiz quadrada de 4 é 2. Lá no começo do curso, ó, corta o índice, corta aqui o expoente. Por quê? Porque são iguais. Eu posso cortar, sobrou o 2, certo? Então, raiz quarta de 2 elevado a 4 é 2, porque eu corto o índice e corto o expoente, tá? Se eu multiplicasse aqui, eu também posso manter tudo isso daqui, ó, centralizar a folha. Eu posso manter o 4, ó, percebe, ó, tô mantendo o 4, vou colocar a base e colocar o 4, tá? Quanto que é 4 elevado a 4? Quem sabe? Vamos calcular, ó. 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Colocar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, tá? Raiz quarta de 4 é 2. O mesmo resultado, ó. Mesmo resultado, tá bom? Você vê que existe vários caminhos para poder resolver. Eu vou fazer outra aqui agora. Vou colocar raiz cúbica de 3 elevado a 3, tá? Eu já estou colocando como potência aqui a raiz aqui dentro, ó, tá?
Ó, dentro do radical, aqui é uma potência. Aí eu vou fazer o quê? Se eu cortar aqui, ó, eu posso cortar aqui e aqui sobra somente o 3, certo? Se 3 elevado a 3 é 27, raiz cúbica de 27 é 3 também, tá? Mas aqui eu vou trabalhar o quê? Eu vou colocar o 3 elevado a 3. Então, nós vamos colocar um expoente aqui. Vamos colocar um 2 vezes um 2. O que eu quero que vocês transmitir para você a ideia que todo o número que tiver aqui, eu acrescentar aqui no índice, eu acrescento aqui no expoente da potência. Não pode mudar, sempre é o mesmo número, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Mantenho a base que é o 3. 3 vezes 2, 6. Tá? O que é que nós pode fazer aqui, ó, para facilitar? Cortou, porque é igual, corta, sobra o 3, ó. Que é o mesmo 3 daqui, ó. Do nosso início, tá? Vamos fazer aqui um outro aqui agora. Que vocês vão entender. Colocar raiz quadrada de 9, somente 9. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado a 2 é 3, tá? Vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Bem aqui, ó, no cantinho. 3 elevado a 2 é 3 elevado ao quadrado é 9, tá bom? Porque 3 vezes 3 é 9, tá joia? Coloquei aqui só para vocês lembrarem, tá? O que que acontece? Como que nós vamos provar isso daqui? Vamos aplicar a segunda propriedade da radiciação? Vamos lá. Coloquei o radical, coloquei aqui o 2, tá? Raiz quadrada, que é o 2. Agora nós vamos colocar a base, que é o 9. E não tem nada aqui no 9, ó. Quando não tem nada, tem o número 1, tá bom? Então aqui eu vou multiplicar por 3. E aqui tem o número 1, eu vou multiplicar por 3 também, tá? O que que acontece? Vamos resolver? 2 vezes 3, 6. Mantém a base. 3 vezes 1, 3, tá? Se nós formos resolver isso daí, o que que acontece? Eu posso até simplificar, eu posso dividir esse com esse. Veja só, eu vou abrir aqui um parênteses. Nem vou abrir um parênteses, vou deixar só a raiz. Aí eu vou manter a base. Se eu dividir esse daqui, 6 por 3 aqui, vai dar quanto? Vai dar 2 aqui, ó. Ó, 6 dividido por 3, 2. Voltou no começo, ó. Raiz quadrada de 9, que dá 3, novamente. Igualzinho o princípio, ó. 3 e 3, tá? Mesmo resultado. Vamos fazer o último exercício? Depois, vocês voltem o vídeo e vão, ó, raiz quarta de 4 elevado a 4. Okay? Quanto que é isso? Se eu cortar aqui, ó, corta aqui e aqui, sobra 4, tá? Então, ó, raiz quarta de 4 elevado à quarta potência é 4. Agora, se eu aplicar aqui, ó, a segunda propriedade, vamos pôr o 4. Coloco o 4 aqui, o 4 expoente. Vamos multiplicar por 2 de novo. Percebe que aqui, ó, isso daqui é a segunda propriedade da radiciação, tá? Segunda propriedade da radiciação. O que que acontece? Eu vou multiplicar, vou abrir a raiz de novo. 4 vezes 2, 8. Mantém a base 4, ó. 4 vezes 2, 8. Prontinho, tá vendo? Cortou, corta, corta. Sobra o 4. O mesmo 4 daqui, ó, é o mesmo daqui. Você percebe? O que eu quero mostrar o tempo todo, desde o primeiro exemplo, é o quê? Que quando aplica um valor aqui, ó, um produto, aqui é um produto, vezes. Eu estou falando uma linguagem bem simples, tá? Para não confundir vocês, ó.
O vezes aqui, o sinalzinho, é produto. Eu apliquei o 2, multipliquei por 2, eu aplico 2 aqui. Se eu aplicasse 10, eu aplicava 10 aqui. Por quê? Porque quando chegar aqui no final, não muda o resultado. Não altera o resultado inicial para o final. Ok? Tchau. Até a próxima aula.